Galera, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel e hoje a gente vai falar do pré-jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense a ser realizado nesse sábado às 21 horas no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Fluminense vai ter um jogo difícil. Fluminense está em 15º lugar com 5 pontos e o Atlético Paranaense em 12º lugar com 6 pontos. Jogo de extrema dificuldade para o Fluminense. O Atlético Paranaense sempre é um adversário difícil. Na última vez que os dois se enfrentaram em Volta Redonda foi 4-0 Volta Redonda, Atlético Paranaense. Enfim, é um adversário que sempre leva sufoco ao Fluminense, né? O árbitro da partida é Ramon Abate Abel. O estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. A partida vai ser às 21 horas, tá? Fluminense e Atlético Paranaense escalados. Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Davi Braz e Pineda. O meio-campo com André, Iago Felipe e Natan. E o ataque com William Bigode, Cano e Luiz Henrique. Tá? Esse é o time do técnico Fernando Diniz. Pode ter algumas mudanças, o Wellington pode permanecer na equipe e aí o William Bigode sairia da equipe, né? Isso aí a gente vai levar até o início do jogo, a gente não sabe como realmente o Fernando Diniz vai escalar o time, mas deve ser esse o time do Fluminense contra o Atlético Paranaense, até porque o Fluminense precisa vencer. O Atlético Paranaense vem com Bento, Lucas Alter, Lucas Fasson e Matheus Felipe. Abner na lateral esquerda. O meio-campo com Eric, Hugo Moura e Terãs. O ataque com Brian Garcia, Canóbio e Vitinho. O técnico é Felipão, tá? A história do confronto entre as duas equipes são 22 vitórias do Fluminense, 11 empates e 26 derrotas. Tá? Jogo importante, como eu falei, só a vitória interessa ao Fluminense, porque senão ele vai entrar na zona de rebaixamento ainda nesse final de semana, se acontecerem alguns resultados. Então, para a gente ganhar, para a gente chegar a 8 pontos e se distanciar um pouquinho. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Hoje você está no meio da tabela, amanhã você pode estar na zona de rebaixamento, ou com uma vitória você pode se aproximar no grupo ali que briga pelo título. Então, o Fluminense tem que vencer para se aproximar no grupo de cima, né? Então, a vitória é essencial ao Fluminense. É vencer ou vencer. Teve algumas notícias essa semana. Fred, atenção gente, Fred não joga. Fred não vai jogar contra o Volta Redonda. Não treinou e a gente ainda não sabe por quê, mas ele não treinou, segundo o André do Sentimento Tricolor noticiou. O Fred não treinou e não vai jogar contra o Atlético Paranaense, tá? Essa semana teve algumas novidades, algumas notícias, né? Do André, meio-campo tricolor, volante, que interessa 3 clubes europeus: Barcelona, Ajax e Udinese, né? Então há a possibilidade do André sair aí no meio de semana, no meio do ano, juntamente com o Luiz Henrique, já negociado, e com o Matheus Martins, que também se cogita negociá-lo para a Europa. Então há o interesse e pode chegar a proposta a qualquer momento. Inclusive os dirigentes da Udinese já estão monitorando o André aqui no Rio, tá? O Fluminense também se mexe para tentar contratar alguns nomes que o Fernando Diniz pediu, entre eles Rigoni, jogador de São Paulo, atacante, jogador que joga pela centralizado e também sabe jogar pelas pontas, né? É um jogador que joga tanto na ponta direita, na esquerda, ou centralizado como centroavante. É um bom nome. Há uma dificuldade sim, porque o Fluminense só quer contratá-lo através de empréstimo e o São Paulo só aceita negociá-lo por uma venda acima de 20 milhões. Então não sei qual tipo de negociação o Fluminense poderia fazer. Dinheiro não há, né? Também tem o interesse por Brenner, né? Isso aí vocês já sabem. Então o Fluminense já começa a procurar alguns nomes para repor as perdas que ele vai ter. Em jogo treino do Fluminense do Sub-23 contra o Canto do Rio, no CT,
O Fluminense ganhou de 11-0. 6 gols do Gabriel Martins. Chamou muita atenção do Fernando Diniz, o jogador. Eu já havia dito que é um bom talento, é um jogador que pode suprir ali a ausência do Luiz Henrique, é um jogador que sabe jogar pela ponta também. E o Vitor Lessa mandou essa notícia aí pra gente. Após o treinamento, o Fernando Diniz gostou muito da atuação do garoto e deve aproveitá-lo nos profissionais nos próximos dias. Outra notícia, gente. A Globo terá direito de transmissão da Libertadores no ano de 2023 até 2026. Ela ganhou a licitação e vai ter direito a transmitir a Libertadores a partir de 2023. Tá? O SBT ficará com a Sul-Americana, né? Prêmio de consolação. Ganso foi diagnosticado a lesão de grau 1, uma lesão leve no Ganso. Ele já treina, né, em campo, um treino leve, mas já treina, e pode ficar à disposição do Fluminense, do treinador, para o jogo contra o Santa Fé na Argentina. Então, Ganso já pode estar à disposição contra o Santa Fé, jogo decisivo do Fluminense na Sul-Americana, lá na Argentina. Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense e mais 23 equipes estão contrários à assinatura da atual proposta da Liga. Por quê? Porque a atual proposta da Liga, encabeçada por os 6 grandes clubes brasileiros, 5 de São Paulo e mais o Flamengo, essa proposta desses 6 clubes coloca um espaltério. Por exemplo, o primeiro colocado vai ganhar 12 vezes mais que o último colocado. Então, é uma coisa assim surreal. É praticamente você trocar 6 por meia dúzia. Isso aí já existe agora na atual CBF, no atual brasileiro gerido pela CBF. Então vai trocar só de nome, iria continuar a mesma coisa. E essas 26 equipes, encabeçadas por Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza, são contrários. Essas equipes querem uma igualdade, praticamente uma igualdade entre todos os clubes. Não uma igualdade total. A gente sabe que Flamengo, Corinthians são equipes que têm mais torcida, então eles têm mais condições de ganhar mais. Mas não 12 vezes mais, né, pessoal? A proposta desses 6 clubes seria: o primeiro colocado não poderia ganhar mais do que 3,5 vezes o que o último colocado ganhar. Então, fica uma coisa menos desproporcional, né? Uma coisa mais viável. Então, vai ter uma reunião na segunda-feira, dia 16, entre esses 26 clubes e 2 empresas contratadas para dar uma assessoria a esses clubes. Essas empresas vão trazer uma proposta que vai ser levada para o grupo de 6 times, que é o Flamengo mais 5 de São Paulo, para eles tentarem chegar a um denominador comum. Uma coisa que não seja ruim para os dois, né? Uma coisa que seja boa para os dois e não só boa para meia dúzia de clubes, né? Então a gente tem que saber dividir isso aí, né, gente? A fatia do bolo, a gente não pode chegar no aniversário, cortar o bolo pela metade, dar para meia dúzia de pessoas e outras 26 repartem a outra metade do bolo. Isso aí não tem cabimento, né? Não há justificativa para isso. Fluminense, bom, isso aqui eu já dei. Então os clubes querem uma divisão igualitária, né? E é justo isso, né? Diga-se de passagem. O André ontem deu uma entrevista ao Sport TV, onde ele falou que gosta de jogar como primeiro volante. Mas isso não quer dizer que ele não possa atuar como segundo volante, tá? Não tem problema nenhum para ele atuar também como segundo volante. Então, é claro que ele prefere jogar numa posição que ele já vem jogando desde garoto, desde os júniores, mas ele também deixou aberto que joga tranquilamente como segundo volante, né, ao lado do Wellington. Então, não há problema nenhum de vez em quando o André jogar como segundo volante
e até porque ele vai jogar na Europa, e na Europa o futebol é bem moderno, né, gente? Os volantes também atacam, né? Então é bom ele também se adaptar a uma nova função, porque ele é um jogador habilidoso e moderno, então ele tem tudo para também se dar bem ali como segundo volante, né? O André é um exímio cabeça de área e é um exímio meio-campo. É um jogador muito inteligente e de rara habilidade. Tem tudo para dar certo, tanto na Europa quanto também na seleção brasileira. É um jogador que futuramente vocês podem escrever, vai ser convocado para a seleção brasileira principal. Vocês podem ter certeza disso. Então, pessoal, o jogo é importante, é de suma importância. Peço a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like para ajudar o canal, compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. Preciso de vocês, agradeço a vocês por estarem juntos no canal, por estarem ajudando o canal, assistindo meus vídeos, compartilhando, enfim. Se eu estou aqui, eu agradeço a vocês, os meus inscritos, e eu tenho muito carinho por vocês. Vocês estão surgindo junto comigo no canal, e vocês são a minha base no canal, vocês que vão fazer esse canal crescer, né? Então eu agradeço a vocês pelo carinho, pela ajuda, e quero cada vez tentar fazer um vídeo melhor para vocês, na medida do possível, né? Então o canal crescendo, eu vou crescer junto e vou dar uma estrutura melhor para o canal, tá bom, gente? Um abraço a todos, saudações, e vamos torcer amanhã para uma grande vitória do Fluminense, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores.